Vocês vejam bem a minha missão, né? Sexta-feira de manhã falar sobre vigilância sanitária. Para alguns que eu vejo aqui, estão carecas de saber o que é, que são profissionais há muitos anos. E para outros, assim, meu Deus, eu já sei o que é vigilância sanitária. É aquele negócio que vai lá toda vez me inspecionar, me multar, pedir não sei quem. Então, é uma tarefa meio inglória, mas ainda assim eu gostaria de agradecer o convite. Acho que é sempre uma oportunidade importante. Acho que esse tipo de atividade onde a gente mostra um pouco do que a gente faz, do que é isso, por que isso existe, é sempre louvável. E mais ainda porque acho que é um momento que vem coroar um esforço muito grande, né? Reconheço que no país e, enfim, de modo geral, essa tem sido uma vigilância bastante proativa, bastante inovadora. Isso que vocês vão, depois dessa rápida fala que eu vou ter com vocês, de fato entender esse novo sistema, isso não é uma coisa que cai do céu, não foi feita de uma hora para outra, isso significa muitas horas, meses, até anos, né, na concepção, no trabalho, envolvendo uma equipe muito grande, muito dedicada. Então, para mim também é um certo prazer estar aqui nesse momento para poder dizer, olha, que bacana que a vigilância consegue, a partir de muito esforço, botando de fato sua inteligência, né, para funcionar, ela chega a uma proposta dessa muito inovadora, onde a gente pode, de fato, agilizar processos e não perder a questão que é o cerne da atuação da vigilância sanitária, que é garantir um tanto de segurança para o consumo de produtos, de serviços, enfim. Então, são essas as palavras que eu gostaria de inicialmente trazer para vocês, que assim, reconheçam nisso, que pode vir a ter falhas, a serem sanadas, um esforço muito grande de um conjunto de pessoas dedicadas que estão aqui para tentar minimizar essa relação da sociedade com a vigilância sanitária. E aí queria dizer para vocês que assim, essa vigilância sanitária, do que a gente está falando, né? Só para dizer, de onde vem isso? Isto não é uma invenção brasileira, isso não é uma coisa do Estado burocrático brasileiro que quer fazer mais papel, quer inventar dificuldades para conseguir alguma coisa de facilidade. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma prática muito antiga, que não vou dizer que desde que o homem é homem, porque se a gente pensasse, se tivesse vigilância sanitária, talvez a Eva não tivesse comido aquela maçã, mas não vou chegar a esse extremo. Mas desde que os homens se organizam e passam a ter formas de civilização, a gente chega lá, os historiadores adoram cavucar isso e mostram, desde a Babilônia, uma das civilizações mais organizadas e das primeiras, que consta lá de 2.200 anos antes de Cristo, já tinham regras para que a sociedade se organizasse, vivesse de uma forma mais harmoniosa, trazendo menos risco à sua população. Porque não sei exatamente qual era a forma de Estado, mas era um império bizantino que se reconhece que a população é a riqueza de qualquer civilização, de qualquer Estado, é a partir dessa civilização saudável e produtiva que você enriquece e distribui mais ou menos bens de acordo com a forma de governo. Mas a gente identifica aí, já nesse Código de Hammurabi, que é uma coisa lindíssima, não sei se vocês já viram, mas se entrar na internet, é um monolito, uma pedra preta, enorme, escrita com uma escrita cuneiforme, e ali já estão regras de convivência, onde você diz que, baseado na lei de Talião, né, do olho por olho, dente por dente, aquele que, exercendo uma atividade médica, não são exatamente essas palavras, causar dano, mal a outrem, será punido com a morte, com a perda de uma mão, de um braço, são coisas dessa natureza. Mas, enfim, é onde a gente localiza assim, olha, desde que o mundo é mundo, entendendo o mundo aqui como a forma de um homem se organizar, a gente tem uma preocupação do Estado com a segurança da sua população.
E isso aparece em distintas sociedades, em distintos modos de civilização. A gente sai da Babilônia, vai para a Índia, ainda na era antes de Cristo, e vai ver que existem normas, leis, regras que não permitem a adulteração de alimentos, de perfumes, de medicamentos. Estou dando saltos homéricos aqui na história, né? Passo a 1200 na Inglaterra, com a primeira legislação sobre alimentos, não permitindo, e aí é engraçado porque falam especificamente de algumas questões, né? Citando o pão, não pode adulterar o pão, o feijão, a apreensão de alimentos estragados, uma lei que já fixa multas a essa época. E seguindo ainda, você vê na Alemanha outro tipo de governo. A Alemanha, um imperador muito ciente de que a sua riqueza era a sua população, implanta uma série de medidas, entre elas inspeção para regular farmácia, sacrificando animais que fossem para o abate, que não tivesse tido uma vistoria prévia. E em Veneza, em 1348, você vê, inclusive, o início de uma atividade que hoje municípios e estados não necessariamente exercem, mas a Anvisa, bem conhecida pelos senhores, tem nos portos e aeroportos atividades que visam controlar essa entrada de alimentos, de medicamentos, de produtos de interesse para a saúde, inclusive de pessoas, né? Embora a gente veja aí que cada vez mais é difícil. Se no início se tinha a possibilidade de conter a entrada de doenças, de vetores, só controlando navios nos portos, hoje a gente vê o quanto isso é mais complexo e difícil, e está aí a Zika para nos mostrar isso, não é? Mas no Brasil essa coisa chega exatamente por aí. Somos uma colônia, então Portugal precisava explorar demais aqui esse país, né? E como que a gente faz isso com tantos outros países tentando aqui invadir? Precisamos assentar uma população nessa nossa colônia, senão a gente não pode explorar ela o suficiente. E para você ter uma população aqui que produza, que pague impostos, que consiga mandar os dízimos, o pau-brasil, o ouro, a prata, eu preciso ter gente do governo aqui, do reino, né? Como que eu mantenho essas pessoas aqui? Dando o mínimo de condição para essas pessoas viverem aqui. Então, as primeiras ações são voltadas para que você tenha uma legalização do exercício profissional, algumas coisas estabelecendo regras para a distribuição de medicamentos, né? Então os boticários, os açougueiros, os cirurgiões, todo esse povo, os barbeiros eram autorizados a exercer a sangria, né? Uma terapêutica dessa época. E aí vai começando a criar bem no modelo português, né? Então temos também essa herança portuguesa no nosso modelo que viemos a chamar, anos depois, de vigilância sanitária, mas já envolvendo uma porção de coisas que fazem parte do nosso dia a dia até hoje. Mas 1808 é, de fato, quando vem a família real para cá, que a gente tem esse controle mais bem estabelecido, estruturado, então se organizando pelo país inteiro. Mas chega de falar de coisas tão lá de trás, né? Mais um salto aqui, a gente vem parar nos nossos dias atuais para dizer, ao longo desse tempo todo, não foi que não aconteceu nada, né? Eu que estou pulando aqui, mas a gente teve códigos sanitários em 1920, o nosso próprio Ministério da Saúde só é criado como tal em 1953, e a vigilância vai acompanhando isso, e vai acompanhando também de acordo com o desenvolvimento econômico do país. Quando o país começa a produzir medicamentos, substâncias, há uma ação fiscalizatória de licença prevista pelo Estado. De alimentos, a mesma coisa. Isso vai se configurando a partir de um pouco correndo atrás daquilo que está sendo inserido na sociedade todos os dias. Então, é claro que já existia vigilância sanitária antes da nossa Constituição, mas eu estou tomando como marco aqui a Constituição porque é o marco maior dentro da história da evolução de uma sociedade, e todos concordam
os da direita, os da esquerda, os de frente, os de trás, os de cima, os de baixo, de que essa é uma Constituição bastante moderna, importante e que deve ser, então, orientadora das nossas ações dentro do país, né? E ali está consagrado a saúde como direito de todos e dever do Estado, e dizendo que esse dever passa também pela redução do risco de doença. Como é que eu vou assegurar a saúde para as pessoas? Reduzindo o risco delas adoecerem, através de ações de promoção, proteção e recuperação. Então, na própria definição do Estado, do papel do Estado, a gente já vê ali que as ações de vigilância sanitária estão previstas. E aí chega mais lá adiante, no nosso artigo 200, ainda não temos o SUS, mas ele diz, um Sistema Único de Saúde, é o sistema, e por isso ele está até em letra minúscula, porque ele ainda não tinha sido criado, né? Cabe controlar e fiscalizar procedimentos, substâncias de interesse, executar ações de vigilância sanitária, fiscalizar e inspecionar alimentos, enfim. Esse é um papel constitucional que a vigilância sanitária cumpre. Com a criação do SUS, então, estamos organizando o país, organizando um sistema. Antes do SUS, só tinha atendimento gratuito àqueles que tivessem um vínculo empregatício. Você tinha que ter a sua carteira de trabalho para ser atendido, senão você era atendido na rede filantrópica, quando conseguia essa atenção. A gente gosta muito de falar do SUS, mas talvez aqueles que viveram tempos atrás não tenham a noção do que foi o avanço de um sistema que consiga hoje ser de fato universal, né? Com todos, e não vou defender aqui, né? Há problemas graves, problemas sérios, mas é um avanço muito grande que todos, mesmo aqueles que não contribuem diretamente, que não estão hoje inseridos no mercado de trabalho, tenham a possibilidade de terem sua saúde recuperada. Obrigada. Então, na lei que cria 2 anos depois a criação do SUS, está lá muito bem claro, inclusive é a primeira vez que a gente tem uma definição bem clara do que é vigilância sanitária. Conjunto de ações, portanto, não é só fiscalização que a vigilância sanitária faz, para eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde. Para isso, o Estado diz que a vigilância sanitária pode intervir nos problemas sanitários decorrentes da produção, da circulação de bens. Então, cabe a ela controlar bens de consumo que se relacionem com a saúde e o controle da prestação de serviços que se relacionem com a saúde. Então, não são só serviços de saúde, não. Todos aqueles serviços onde a gente identifica que há risco para a saúde humana, é papel da vigilância sanitária atuar. Por que a vigilância sanitária vai no salão de beleza? E eu estou tratando de saúde de alguém? Não, senhora, não está tratando, mas ali há um risco de transmissão de doenças, né? Depois da AIDS, isso ficou bastante claro, a transmissão de doenças por alicates que fazem. Então, há que se ter alguma norma para que isso seja diminuído, eliminado, prevenido. É nesse sentido que a vigilância sanitária trabalha. Então, é de fato isso. E toda área que tem o poder de polícia, que tem o poder de intervir, que tem o poder de dizer assim não pode, é claro que essa área é um tanto antipática à sociedade como um todo. O que a gente vem tentando ao longo dos anos é mostrar que isso não é o eu quero porque quero, é assim que é, né? É como a gente educa filho, não pode porque... Então, a vigilância vem construindo a sua ação em cima também do conhecimento científico, né? Mostrando que aqui há perigo por causa disso, que o dano que pode ser gerado é de tal magnitude que traz repercussões, inclusive econômicas, para o país. E é isso que, então, é o papel dela, é regular, é restringir, é controlar, é afastar também a concorrência desleal. Nesse momento, às vezes, os empresários do setor regulado olham a vigilância com uma cara um pouco mais simpática. Porque se você trabalha e exige que todos cumpram as mesmas regras, então eu estou meio que nivelando esse mercado. Não dá para deixar um medicamento que é feito no fundo de quintal, sem cumprir todas as normas, todas as práticas, vá
concorrer com o meu medicamento, que cumpra aquilo tudo, que contrato farmacêutico, que tem boas práticas, eu não vou poder oferecer esse produto ao mesmo preço que o que fabrica no fundo de quintal. Então, nesse momento, geralmente, aos empresários também interessa, porque esse também é um papel, ainda que não primordial, é papel da vigilância sanitária, que os produtos que estejam entrando no mercado, que os serviços que estão sendo oferecidos, eles cumprem o mínimo necessário para garantir a segurança desse consumidor. A qualidade do produto aqui, temos que ter uma relação de produção-consumo, onde a gente tem uma simetria, um desnivelamento do conhecimento, que a gente proteja aquele que não tem todo o conhecimento. Quando eu compro um medicamento, eu não conheço tudo sobre aquele medicamento para poder fazer uma escolha. Eu não faço uma escolha como eu escolho o sapato que eu vou comprar. É uma situação, alguém tem que conheça isso melhor que eu, garantir que eu posso comprar aquele medicamento, caso eu dele necessite, né? Medicamento nem é uma boa escolha, porque, na verdade, a gente só devia comprar medicamento que tivesse sido prescrito. Aí, sim, talvez ele causasse menos dano. Mas, enfim, então ela serve para isso. É uma forma do Estado proteger o cidadão que não tem todas as informações que ele precisa para fazer as suas escolhas. E também, muitas vezes, porque esses produtos ou esses serviços podem gerar risco não só para a pessoa que consome aquilo, mas para um conjunto, para um entorno, né? Que a gente chama das externalidades do mercado. Então, mesmo aqueles que são mais liberais, que acham que precisamos ter menos Estado, o Estado deve intervir menos, essa é uma área que todos concordam que o papel do Estado é muito importante, que nessa área é preciso haver regulação, ou seja, é preciso haver norma, é preciso haver fiscalização da norma e é preciso haver todas as medidas que fazem com que vocês retornem a cumprir as normas, sejam as educativas ou as punitivas. Então, essa é uma delegação que o Estado faz e delegação para os seus órgãos, suas instituições, suas organizações. Todas as vigilâncias sanitárias vão estar diretamente ligadas ao governo. Você não tem uma vigilância sanitária ou alguém com a capacidade de fazer vigilância sanitária, de inspecionar, que não seja um órgão diretamente relacionado ao governo. Esse é um papel indelegável dele, né? Não poderemos nunca ter uma terceirização da vigilância sanitária ou uma OS para executar a vigilância sanitária, porque está previsto lá na nossa Constituição de que esse é um papel do Estado. Então, esse é o nosso papel, né? Ela trabalha para eliminar e diminuir e prevenir riscos, ela faz a intervenção nos problemas, porque ela é, então, uma atividade de intervenção do Estado, e ela vai regular mercados, regular não só do ponto de vista econômico, que nem é a sua ênfase maior, ela acaba resultando em efeitos para a economia, mas a sua ênfase é na regulação sanitária, para a proteção da saúde. E o que ela faz é uma gestão de risco. Então, é disso que estamos falando, que é o trabalho da vigilância sanitária. E fazer a gestão de risco para a área da vigilância sanitária é isso, é tomar a saúde humana como prioridade. Toda vez que eu vou pensar numa questão, num problema, o meu foco não é render lucro para lugar algum, é se aquele negócio, se aquilo que está sendo feito, a saúde da população está em risco ou não. Eu vou favorecer e reforçar a capacidade dos indivíduos e das coletividades em tomar decisões. Cabe à vigilância sanitária, no seu processo de trabalho, na gestão do risco, esclarecer a população sobre riscos a que ela está exposta, em alguma medida para que ela faça escolhas mais bem informadas, permitir a todos os interessados participar do processo. Se você de fato trabalha com gestão do risco, é importante conhecer pontos de vista diferentes, porque todos têm um olhar, uma questão que pode aprimorar a sua forma de gerenciar esse risco. E para, no final de tudo, você de fato eliminar riscos, ou pelo menos reduzi-los, né?
e adotar uma atitude vigilante para evitar que riscos desnecessários atinjam a população. E a gente tem aí na vigilância algumas coisas assim, algumas medidas que são de prevenção, onde eu já sei de fato que aquilo pode causar dano. Então eu já sei de fato que um alicate de tirar cutícula, ele pode estar contaminado com sangue e pode transmitir uma hepatite a alguma outra cliente do meu salão de beleza. Então a medida que é tomada é a esterilização desse material. Isso é uma medida de prevenção. Outras vezes, eu não sei se aquilo pode causar de fato um dano. Né? Uma nova tecnologia que alguém descobriu para alisamento de cabelo. Bota lá uma luz, alguma coisa num secador que não é um secador, é um emissor de raios, não sei o quê. Eu não sei se aquilo causa danos. Mas há outras situações que a ciência aponta que aquilo talvez possa trazer algum dano ao couro cabeludo de quem usa, ou provocar alopécia, queda de cabelo. Então eu vou ter que tomar medidas para precaver que isso. Não tenho de fato uma base teórica, mas eu tenho dúvidas muito bem sedimentadas no conhecimento científico de que aquilo pode vir a trazer dano para as pessoas. Então eu tomo atitudes de precaução, medidas de cautela. Então às vezes as pessoas estranham, assim, não, mas há indícios de que aqui pode. Então a gente tem a coisa do telefone celular, que até hoje não se resolveu, mas a gente tem os organismos geneticamente modificados, que não há estudos que digam que eles são de fato inócuos e que nada pode acontecer. Então há uma regulação. E hoje, inclusive, tentando se tirar dos rótulos dos produtos essa identificação, né, de que eles contêm organismos geneticamente modificados. Essa foi a única ação que a Vigilância Sanitária conseguiu fazer para, pelo menos, enunciar para a população que ali existe um produto e que ela escolha ou não se vai consumir aquele produto. Mas essa informação está disponível. Como os organismos geneticamente modificados não são atribuição exclusiva da Anvisa, né, da Vigilância Sanitária, essa é uma outra característica da vigilância, ela não trabalha sozinha, às vezes as responsabilidades são compartilhadas, isso tem a ver com a Comissão Nacional de Biossegurança, aprovaram o uso desses organismos geneticamente modificados e a Anvisa cumprindo o papel da vigilância sanitária, então, tem uma regra, uma norma de que pelo menos a população seja informada sobre aquele produto. E eu vou então nessa gestão de risco definir regras, estabelecer normas, e isso é importante eu ser transparente e comunicar todas essas minhas ações. Um pouco o que é isso que a gente faz? A gente define um problema, qual é o seu contexto, avalia que riscos esse problema traz à saúde da população, a quantos ele atinge, com que gravidade. Eu vou identificar as possíveis opções de gestão desse risco, analisá-las, escolher uma estratégia para isso, implementar essa estratégia de gestão do risco, avaliar o processo, as intervenções e o tempo todo ali nessa ilustração no meio, comunicação sobre o risco, sobre do que estamos falando, o que é isso. E eu poderia classificar, inclusive, esse novo sistema para licenciamento como uma estratégia de gestão de risco. Né? Identificou-se um problema, dificuldade da inspeção prévia, né? Avaliou-se as possibilidades, como é que eu trato isso sem também deixar o oba-oba, como é que eu consigo agilizar isso, mas manter um grau de segurança. Então eu vou analisar essas opções, escolhi uma opção, estamos no momento de implantar essa estratégia de gestão de risco e é claro, gente, que tem um momento seguinte, que é da avaliação do processo. Então, é uma iniciativa que precisa ser implementada, precisa da adesão de todo mundo e precisa também da crítica. Crítica não no sentido de meter o pau no sistema. Como é que eu aprimoro esse sistema? Ele de fato serve? Ele é um avanço? Então, como aprimorá-lo? Nada está feito e pronto, né? São todos processos que a gente precisa avançar. Para fazer
fazer isso tudo, isso eu estava dizendo, a vigilância sanitária muitas vezes não tem poder sozinha sobre determinados temas. A gente tem um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é composto no nível federal pela Anvisa, pelo Instituto Nacional de Controle de Saúde e de Produtos de Saúde, o INCQS, que é um órgão da Fiocruz, fundação a qual eu pertenço, não ao INCQS, mas à Escola Nacional de Saúde Pública. A gente tem as vigilâncias estaduais e seus laboratórios centrais que fazem análise. A gente tem as vigilâncias municipais, algumas inclusive com laboratórios também de análise. Então é aqui que a vigilância do município do Rio de Janeiro se localiza. Esse então é um sistema mais central, mas ela de fato tem relações com o resto da sociedade, da forma como a sociedade se organiza. Todos trazem inputs e sofrem também a ação da vigilância sanitária, inclusive o setor regulado, mas também o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, do Ambiente. Algumas questões elas são compartilhadas, inclusive a área de alimentos, o Ministério da Agricultura, o MAPA, ele muitas vezes tem a atuação conjunta, porque as questões fazem parte de todos. Então, por exemplo, a questão do agrotóxico, muito importante para a Anvisa, mas também para o Ministério da Agricultura. É difícil esse jogo, né? Nada é fácil de fazer numa área de regulação e que interfere tanto com a economia das pessoas. Mas o que a vigilância sanitária sempre levanta a sua bandeirinha, assim, não basta fazer o cálculo econômico do mais lucro, menos taxa. Muitas vezes a gente tem que fazer algumas coisas que trazem alguns entraves, impedimentos em nome da segurança, da qualidade daquilo que está sendo ofertado à população. Então é isso, a vigilância pode ser vista, eu acho que é o que a gente vem trabalhando ao longo desses anos, né, pelo menos desde a década de 2000 e depois da criação do SUS, é mostrar que a vigilância é algo que agrega valor a produtos e serviços, que ela sinaliza e orienta a produção, muitas vezes dizendo que há formas mais fáceis, mais efetivas de fazer algumas coisas. Ela projeta o país também em relação à qualidade daquilo que ela está produzindo e ofertando, permite com que ela entre em mercados estrangeiros. Vocês já devem ter ouvido falar da carne do Brasil para ser exportada. É claro que isso é uma atribuição da parte do Ministério da Agricultura, mas também tem a participação da vigilância sanitária. E ela comunica à sociedade, promove a saúde e é uma forma de se fortalecer a cidadania, é informar as pessoas. E acho que é isso que tem se buscado fazer nos últimos anos. Então, como avançar na qualidade e na segurança? Uma das ações que pode ser feita daquela definição, a vigilância sanitária é um conjunto de ações que visa eliminar, diminuir, reduzir riscos. Dentro dessas ações, para além da fiscalização, a gente pode ter também a atividade do licenciamento. Então, é nesse contexto que entra uma licença sanitária. É uma forma de gestão de risco, né, da vigilância, de dizer que é permitida a entrada desse produto, desse serviço no comércio para serem consumidos. E para isso você define requisitos, né, que devem ser cumpridos. E nessa evolução de coisas foi se vendo que uma das formas de você ter o licenciamento de uma forma mais fácil é quando você cumpre as boas práticas. Então, quando eu cumpro boas práticas, quando eu tenho tudo definido do que é que eu faço e que eu faço da melhor forma possível, é mais fácil que eu tenha o licenciamento, e esse licenciamento, de fato, vai significar que você tem qualidade naquilo que você está fazendo, produzindo, enfim. E isso não é invenção também brasileira, não. Você vai na internet, você acha uma opção de bota licença sanitária, imagens, você vai pegar figuras de licença sanitária desde Honduras até o estado da Flórida, e tem muitas outras. Eu que não fiquei colando aqui para vocês verem, mas também não é uma coisa, o Brasil... É claro que a gente precisa melhorar muito o nosso ambiente dos negócios, precisa diminuir, mas assim... Aqueles 189 países, as economias que o Márcio falou para vocês, também fazem atividades dessa natureza.
E essa é uma provocação que eu recebi há 15 anos atrás, não é de hoje, mas só para dizer assim, cumprir as boas práticas faz com que as pessoas se livrem da vigilância sanitária mesmo, se livrem nesse sentido de uma vigilância fiscalizadora. Isso eu recebi da minha dentista há 15 anos atrás. Eu não sei se a técnica de marketing dessa empresa se mantém a mesma. Mas isso começa assim, aqui no estado do Rio de Janeiro, você tentando fazer com que os dentistas tivessem autoclaves nos seus consultórios. Alguém aqui imagina hoje frequentar um dentista que esterilize o seu equipamento em alguma outra coisa que não seja uma autoclave? Então, isso foram 15 anos de trabalho para que os dentistas assumissem isso como uma coisa importante de proteção do paciente, mas sua também, e para a população hoje entender que isso é proteção para ela. Então, hoje, inclusive, em salões de beleza, a técnica de esterilização de materiais, você usa autoclave. Então, isso virou uma coisa... Mas esse aqui é quando se começou a exigir autoclave nos consultórios odontológicos. Então, e essas boas práticas? Estou falando disso, né? Mas o que é isso? De um modo geral, você pode dizer que são métodos ou programas que têm por objetivo melhorar o cumprimento dos objetivos da melhor forma possível. Em alguns lugares se fala da good practices, boas práticas, em outros best practices, as melhores práticas, e é isso que as empresas procuram. Porque, na verdade, ela nasce dentro da indústria, esse conceito vem de dentro da indústria com um objetivo muito claro da eficiência. Como que eu alcanço a maior produtividade ao menor custo? E aí, qual é a melhor forma de eu fazer isso? É como uma costureira que tem que fazer um vestido com um pedaço de tecido. Se ela cortar de um jeito, ela tem melhor aproveitamento do tecido. Se ela cortar do outro, ela vai ter que comprar mais meio metro que faltou para fazer a manga. Então, é um pouco, simploriamente falando, isso que as boas práticas estão falando. Há uma melhor maneira de fazer as coisas dentro do seu serviço. Há regras gerais que todos devem cumprir e adaptar a sua própria realidade. Dentro do meu contexto, no layout do meu negócio, como que ele está estruturado, ali há maneiras que você pode ir cumprindo preceitos básicos de fazer da melhor forma possível. Fazer da melhor forma possível é economizar tempo, economizar recurso e diminuir os perigos daquilo que você está fazendo. Então, se aqui eu tenho um problema de contaminação, aqui eu tenho que fazer uma ação que impeça que essa contaminação ocorra. Porque se ocorrer a contaminação, lá no final eu vou ter que jogar fora. Ou lá no final alguém vai consumir aquilo contaminado e isso vai gerar dano, ônus, processos para mim. Então, é uma forma onde, por incrível que pareça, todos ganham. É a conta de onde todos ganham. Eu posso ter que investir naquilo, mas depois lá na frente eu não vou ter que responder sobre essa coisa de uma forma mais pesada do que o investimento que eu faço na qualidade do meu serviço ou do meu produto. Então, boas práticas falam de tudo, do trabalho da gente, de como a gente faz, desde a forma como você está estruturado, edificado, os materiais, os equipamentos que você usa. Para cada coisa dessa você deve prestar atenção e ver como é que isso precisa ser feito, o controle de vetores, as matérias-primas, todo o processo de trabalho, tudo isso, e isso é um primado das boas práticas, organizado, documentado, registrado. Isso te respalda de alguma forma, te torna responsável e ao mesmo tempo te protege. Você está protegido se você faz tudo como deveria ter sido feito, você pode se resguardar. Não, olha aqui, eu tenho um registro de todo o meu processo de esterilização. O material que foi usado nessa cirurgia está aqui anotado. Foi esterilizado no dia tal, a profissional tal, controle biológico ok, ocorreu uma infecção.
pode ocorrer infecção sem ser necessariamente por uma culpa daquela clínica especificamente. Aquele paciente já entrou com um determinado quadro, ela pode ser classificada ali naquele momento como uma infecção hospitalar, mas você se isentar da responsabilidade sobre a ocorrência daquele quadro, porque você está respaldado com todo o seu processo de trabalho registrado, assinado, identificado. Então, as vantagens das boas práticas, né? Você tem maior qualidade e segurança nos produtos e serviços. Com isso, você inclusive se torna mais competitivo, né? As pessoas que reconhecem ali uma excelência, recomendam, voltam a consumir determinado produto porque sabem que ele tem qualidade. Você tem maior controle sobre a produção, então você diminui o desperdício, você pode aumentar seu lucro, você se protege, né, frente a várias ações que podem acontecer no futuro, você tem suas ações registradas, você pode entrar no mercado, você facilita a sua entrada em licitações, por exemplo, quando você tem uma licença sanitária, as boas práticas, seu manual de boas práticas, várias licitações exigem que vocês comprovem e apresentem determinados documentos. Você tem funcionários que estão mais bem qualificados, estão sempre treinados, e você traz a satisfação do usuário, e isso quer dizer a adesão, um pouco da fidelidade desse usuário ao seu produto, ao seu serviço. Agora, adotar as boas práticas envolve trabalho. Isso não cai do céu, a gente não compra no mercado, quero comprar um manual de boas práticas. Não existe, não está à venda. Você tem que trabalhar e fazer isso. Então, você tem que envolver todo mundo que participa disso, porque senão alguém pode boicotar o seu processo. Todo mundo tem que entender, de fato, por que aquilo é importante, né? O ser humano é uma criatura que, para você convencê-lo a fazer de um modo, você tem que provar. Se você obriga, mais adiante, ele vai fazer do jeito dele. Porque ele não sabe qual é a diferença, qual é o perigo, por que eu estou exigindo que faça de um jeito e não daquele que ele sempre fez. Ainda mais quando é uma coisa antiga. Eu sempre fiz assim e nunca deu nada. Isso é muito comum em serviço de saúde, sabe? Você chega assim, eu sempre fiz assim e nunca foi nada, mas ele está no plantão da segunda, essa pessoa voltou no plantão da sexta com um problema horrível e ele nunca mais vai saber que aquilo que ele fez na segunda gerou uma questão que ele não ficou sabendo que aconteceu na sexta. E você precisa se preparar para isso, esclarecer sempre, esclarecer e repetir, né, explicar da melhor forma que a pessoa entenda. Às vezes você tem que conseguir comunicar, e é chacrinha puro, né? Quem não se comunica não se trumbica. E comunicar não basta só falar, ver que o outro de fato entendeu. A comunicação tem dupla via, né? Não, é uma mão, é uma via de duas mãos, é isso? Então, eu tenho que falar e o outro tem que entender. Se ele não entender, a comunicação não se fez, né? Então, você tem que perseverar nisso mesmo, não tem outro jeito, é trabalhar muito. E aí é uma coisa que eu gosto de falar mesmo, assim, olha, a vigilância sanitária não é uma ilha de excelência, ela não está fora da sociedade, ela é fruto, ela é reflexo da sociedade que nós temos. Se essa vigilância sanitária é ruim, onde é que nós, sociedade, estamos contribuindo para que ela seja assim, né? Eu acho que ela reflete um pouco do Estado que temos, dos governos que temos, mas também da cidadania que temos e desenvolvemos. Então, cabe a cada um de nós um papel nessa história. Teremos serviços melhores à medida que exigimos mais, que acompanhamos mais e que também cumprimos mais com as nossas obrigações. São direitos, mas também são deveres. É dever do Estado, de fato, que a saúde seja garantida à população. Para que o Estado garanta isso, eu não terei um fiscal dentro de cada estabelecimento de saúde. Ou que a população também tem um dever com isso. A população, ao exigir algumas coisas, e isso às vezes a gente vê como é difícil, né? Você está no supermercado, você reclama de uma situação, todo mundo te olha esquisito, né? Você vê aquele frigorífico, aquele negócio, aquele balcão cheio de gelo vermelho, você diz, oh, isso aqui tá uma nojeira, limpa aqui. Aí as pessoas já te olham assim, a mulher é doida, né? Você começa, cadê o gerente? Que ela fala,
Isso é cidadania, isso é exigir um direito. Ao mesmo tempo, é papel desse gerente que ele esteja monitorando, fulano, vamos tirar os produtos vencidos, está na hora de fazer. Isso deve estar, inclusive, na sua rotina. Todo dia tem uma ronda para ver não sei o que, tirar o controle de estoques, enfim. É papel de todos, cabe a cada um de nós. Não adianta jogar pedra na vigilância sanitária. A gente precisa construir uma vigilância sanitária que responda às nossas necessidades. E ó, isso é tão velho, né? A gente espera que consiga nesse século mudar essa coisa que vem. Monteiro Lobato era era um escritor importante, mas ele também fazia artigos para o jornal. Esse é um artigo de jornal lá de 1918, da fraude bromatológica, dizendo, então, desde que o mundo é mundo, gente, as pessoas adulteram coisas, fazem errado. O Estado precisa ver isso. Agora, precisa fiscalizar e ser fiscalizado. Não adianta você também achar que o Estado sozinho vê isso. Então, era só para dizer que acho que há um esforço conjunto que precisa ser fortalecido, sustentado, que a gente não deixe que essas coisas retrocedam, que a gente avance. Se não está bom, é para melhorar, mas também é aquela coisa de terra arrasada, de que nada adianta, de que tudo é ruim, só vai piorar. Acho que também não traz nenhum benefício para nenhum de nós, nem para quem trabalha nessa área e se dedica tanto a isso, nem para quem é usuário disso. Hoje eu ofereço um serviço, mas amanhã eu estou consumindo em outro lugar. Então, acho que é de fato interesse de todos, uma área que só vai se fortalecer com o esforço de todo mundo também. Bom, era esse meu recado. Obrigada, bom dia.